Olá pessoal, tudo bem? Boa noite a todos da turma de Jamacaru. Como é que vai, Joana? Gostaria de agradecer aqui a pessoa do Marcondes, né, da Janine, por ter me concedido essa oportunidade de voltar aqui a trabalhar com vocês, né? As disciplinas que temos cursado o nosso curso, né? A nossa disciplina hoje será temas transversais, né? Educação, na verdade, é transversalidade na educação. Então, vamos dizer que seja a questão da didática voltada às disciplinas, né? No currículo escolar. Então, nós temos hoje a interdisciplinaridade, a multidisciplinaridade, a pluridisciplinaridade como meios para que o professor possa, né, desempenhar aí em todas as disciplinas, né, no seu currículo, pautado nessa versificação, né, versificação dos componentes curriculares, né, que estão lá desde os PCNs. Então, hoje nada mais é do que você poder alçar várias possibilidades dentro desse currículo, voltado para essas disciplinas que estão aí destinadas à formação básica, né, do estudante, né, no caso das crianças, aqui voltadas à educação infantil. Então, os objetivos, né, nós temos aí compreender a cidadania com a participação social, né, ao exercício dos deveres e do dia a dia, né, vamos dizer assim, dos percalços do dia a dia, voltada a temas relacionados à formação humana, relacionados à família, relacionados à saúde, à educação doméstica, né, educação do lar também, né, os temas transversais também aborda isso, como também aborda também a questão do meio ambiente, certo, da saúde do corpo, da higiene, né, da ética, da cidadania. Então, esses fundamentos foram aí propostos desde das primeiras conferências lá na década de 90, né, ali Educação para Todos, né? Naquela conferência que teve em Chongqing, na Tailândia, né? Na verdade, no ano de 1990, né? Que aí ele marcou toda uma repaginação da educação brasileira, né? Foi dali, então, que começou ao mundo lá fora também cobrar do Brasil que o Brasil voltasse ao ensino voltado a essas práticas de formação humana, não só de currículo, mas também do ser humano em si e suas potencialidades, como também trouxe novos textos, né, inseridos juntos à LDB, que já estava em trânsito também naquele momento, né, que viria a ser assinada aí e publicada no ano de 96, né? Então, com todos esses, vamos dizer assim, com todos esses fatores, né, fez com que não só os PCNs que vieram ali de 98, mas também o próprio texto da LDB, que foi publicado antes disso, já trouxe essa visão nova que precisava que a educação ela tratasse o ser como um todo, né? Não só os aspectos científicos, mas os aspectos emocionais, sociais, culturais, né? E de cada região. Então vamos dar uma avançada aqui, aí nós vamos temas transversais. O que seriam os temas transversais, né? Nesse caso, quando está voltado para a compreensão da realidade social, dos direitos, da responsabilidade em relação à vida pessoal, coletiva, ambiental, né, na perspectiva que foram incorporadas, né. Esses temas transversais, eles se associam
aquela questão da interdisciplinaridade, pluridisciplinaridade, multidisciplinaridade também, né? Traz muitas questões relacionadas à questão da cultura, né? Principalmente regional, né? Meio ambiente, saúde e orientação. E aí, quando a gente fala de orientação, a gente está falando justamente da orientação sexual, né? Porque necessita ter, né? Muitas vezes as famílias não têm esse diálogo aberto dentro de casa, então necessita que tenha na escola, né? Os objetivos, né, dessa transversalidade da escola, na verdade, incorporada a esses temas, é justamente de caráter educativo, né, voltada a trazer uma formação integral, né, do jeito que está no artigo 22 da LDB, né, onde tem a finalidade da educação básica, que é formação integral do ser, como voltada não só para o convívio, mas também para o mundo científico e para o trabalho, né? Vamos mais adiante, quando a gente vai falar um pouquinho da contribuição que a escola tem em relação à formação humana. Hoje a escola ela lida com fatores que muitas vezes se tornam insolúveis, vamos dizer assim. No quesito o quê, professor? Ora, no quesito família, por exemplo. No quesito não só destinadas às diversidades, né, a qual a criança está inserida, por exemplo, na questão de dificuldade de aprendizagem, né, que é algo mais de cunho da escola. No entanto, temos outros problemas relacionados a isso, né? Quando tenhamos uma família que não é participativa, que não é presente na escola. Então, por meio disso, temos que pensar que a escola lida com fatores que muitas vezes estão acima da realidade dela, acima do que ela pode, necessidade dar conta, tentar resolver, né? Então, ver essa questão de família e escola como algo intrínseco à formação do discente é algo mais prático no campo da esfera educacional. Também a gente lida também com a questão de criar um laço. A escola que venha criar laços afetivos, né? Principalmente com esse discente, mas também com a própria família, né? A partir do ponto que a gente tem uma proximidade de uma família mais presente na escola, tenhamos assim melhores resultados, né? Não só na questão do aprendizado, mas também do trato com esse estudante, né? À medida que ele vai avançando, ele vai crescendo, ele vai amadurecendo. Então, os temas transversais estão relacionados também à cidadania, à própria participação integral de inserção deste discente, né, deste estudante, dessa criança, deste aluno na sociedade ou em sociedade, né, para que ele possa se permitir estar inserido no coletivo, para que ele reconheça as habilidades necessárias para se ter um convívio social, né, para que ele possa realmente ser compreensivo, saber se posicionar, saber falar, saber questionar, saber quando falar, o que falar, saber quando ouvir, quando ficar calado, né? Então, essas coisas também estão aí na parte, vamos dizer, na parte diversificada da BNCC,
né? Nós temos a BNCC, um documento que foi reorganizado porque nós já tínhamos as diretrizes de 2004, nós já tínhamos os PCNs de 98, mas necessitávamos de um novo documento com novas, vamos dizer assim, novas estruturas, novas orientações, sugestões para a formação, para a educação básica. E com muito estudo da sociedade, dos cientistas, dos professores, pais, comunidade, toda como é que eu posso dizer? Esse documento foi promulgado, né? Vamos dizer assim, sancionado, publicado em 2007. Né? E desde então a gente tem nas formações para docentes, na escola, apresentamento desse documento fisicamente, para que o professor possa estar ali estruturando seu plano de aula voltado a esses temas, né? E uma das partes desse documento são os temas transversais, que estão lá na base diversificada, né? Na parte diversificada do ensino. Então, nós temos a parte comum e temos a parte diversificada, onde trata justamente dos aspectos regionais, culturais, linguísticos, né? E também dos transversais. Então, a educação requer também que a escola olhe, né? Nesse caso, nesse sentido, para as crianças, né, os discentes, né, e tenha esta preocupação. Então, os temas sempre, o que na verdade será ensinado, né? Vamos dizer assim, professor, o que é ensinado nos temas transversais? Ética. O que é da ética? O respeito mútuo, a justiça, o diálogo, a solidariedade, o altruísmo, né? Saúde. O que, professor, da saúde? Autoconhecimento, para o autocuidado, vida coletiva. Como assim, professor? Autoconhecimento, conhecer a si próprio, conhecer seu corpo, conhecer suas limitações, né? Autocuidado, cuidado consigo mesmo, cuidado com sua higiene, cuidado em não se expor a situações de risco, né? Essa orientação, já que eles ficam, às vezes, alguns dos filhos, né, alguns dos estudantes, né, dos alunos, ficam em situações de vulnerabilidade, né, vulnerabilidade, que é situações em que ele pode colocar um dedo na tomada, pode pegar no fogão que está ligado com uma panela no fogo, não mexer com facas, tesouras, né? Então, também trata-se desses aspectos, né? Não subir em algo alto que possa vir cair, se lesionar. Então, o autocuidado. E o autoconhecimento é conhecer a si próprio, conhecer o seu próprio corpo, né? Meio ambiente, por exemplo, ciclos da natureza, sociedade, meio ambiente, cuidado com o lixo, manejo, conservação da água, dos recursos renováveis e não renováveis, certo? Então, tudo isso faz parte dessa orientação, né? No caso da orientação sexual, corpo, matriz da sexualidade, relação de gênero, prevenção das doenças sexualmente transmissíveis, certo? Com os ciclos menstruais, por exemplo, né? Pluralidade cultural, a diversidade religiosa, cultural, étnica, né? No caso das matrizes indígenas, quilombolas, né? Então, tudo isso está somado a esse plano, né? Voltado ao trabalho e ao consumo, né? Que aí você já tem uma discussão mais voltada ali para as séries finais, né? Do fundamental, né? Fundamental 1 e Fundamental 2. Então, tudo isso soma-se a um contexto de temas, né, de discussões que possam ser colocadas
em debate dentro da sala de aula, né? Um vídeo, um diálogo, uma historinha que a professora vai contar. Quando eu falo da multidisciplinaridade, é uma aula de português voltada, trazendo coisas da natureza e vice-versa, da natureza, trazendo algo de português. Então, essas possibilidades de didática, né, e de como o arranjo do currículo fica muito evidente quando o professor ele pesquisa, ele é aquele professor antenado às tecnologias, ele usa as TICs, né, que hoje são vitais para uma educação mais voltada para esse estudante de hoje, né? Nós sabemos que hoje nós não vivemos vamos dizer assim, o planeta Terra do ontem. O planeta Terra do hoje, né, que é onde chama de Terra 2, são valores totalmente novos, são outros gostos, outros valores, outros quereres que não estão relacionados àqueles que nos foram dados lá no Terra 1. Então, hoje, quando você você quer falar de algo que você viu, que teu professor te passou lá atrás, né, no pretérito mais que perfeito, você não vê hoje no presente. Você não vê nas crianças de hoje. As crianças de hoje, eles têm outros quereres, outros gostos, outras possibilidades. Então, requer que você também mentalize isso, veja isso dessa maneira. Não é só propriamente você observar o mundo da ótica que você foi educado. Então, o professor ele precisa realmente acompanhar a evolução humana, acompanhar a evolução social, os novos arranjos sociais. O positivismo, lá com Emmanuel Kant, Emile Durkheim, trouxe um arranjo social que hoje não tem mais. Né? Hoje, até os próprios filósofos de hoje, como o Philippe Pondé, que eu recomendo a vocês, né? E o psicanalista George Forbes, fala disso, fala desse novo trato, né? Devemos também nos preocupar com a psicanálise. Para que a psicanálise serve? Para entender o eu. O eu, no sentido não só do si próprio, mas do outro. Então, quando eu passo a compreender, quando eu começo a compreender a si próprio e ao outro, eu começo a encontrar melhores possibilidades de entender o meu papel. Então, hoje, um professor que entenda esse novo arranjo social, né, ele vai lidar menos com desculpa, a garganta ainda está um pouco dolorida. Ele vai lidar menos com essa questão do sofrimento, quando o plano de aula dele não funciona. Quando algo acontece que o plano de aula dele, de certa forma, fica não viável, não compreendido, ou que não deu certo. Né? Vale salientar também que esses diálogos, né, esses diálogos que aparecem constantemente nas formações para professores, nas SMS, são também alinhadas a essa nova realidade, mas que muitas vezes também falham, porque querem colocar modelos engessados. Né? Aquele modelo da escola A só dá certo na A, não dá certo na B.
Como é que eu vou colocar um modelo de educação para funcionar no A, do A no B, se o B tem coisas distintas? A clientela é diferente, o bairro é diferente, a comunidade é outra. Então, cada cal no seu quadrado, cada plano atendendo às necessidades reais. Mesmo que os componentes sejam o mesmo. Mas a prática docente ela tem que atender a realidade daquela comunidade. Então, quando a gente fala da ética, né, como seria colocado em prática assim, no tema transversal, o uso da valorização do diálogo como instrumento para esclarecer conflitos. Por exemplo, as crianças ainda tem aquela questão, dependendo da faixa etária, né, dependendo do operatório do Piaget ali, vamos dizer propriamente dito, né, e aí, turma, vocês lembram quando a gente estava na disciplina de TCC, que eu frisei para vocês, pessoal, precisa que vocês façam uma leitura apurada da bibliografia da pedagogia. Gente, temos 10 livros que são os mais importantes para um professor de pedagogia. Não só do Paulo Freire, mas de outros filósofos que sugerem também orientações didáticas, né, construtivas para uma boa prática docente. Então, eu até falei para vocês, pessoal, nós estamos no TCC1, explicar aqui o que é um projeto e tal, e eu vou precisar que vocês façam uma leitura da biografia que vocês estão utilizando no projeto de vocês. Então, era como aquilo lá viesse à tona aqui, neste momento, certo? Então, quando eu crio diálogos na transversalidade, eu preciso esclarecer para a criança que nem tudo é do jeito que ela vê, que as coisas são muito mais complexas. Eu tenho que encontrar uma linguagem que ela possa compreender, que ela possa fazer nexo, né, figurativo disso. Há uma necessidade de eu usar também, dependendo da faixa etária da criança, figuras, vídeos, contação de história relacionada a este tema. Quanto maior for a maturidade da criança, menos figuras e mais letras eu vou utilizando. Menos idade, mais novos, mais figuras. Menos letras. Por quê? Porque a história é construída na cabeça deles. Você sugere para eles o contexto, as imagens, e eles criam a história. E conforme eles forem crescendo, amadurecendo, saindo dos operatórios, isso vai tornando mais fixo na cabeça deles. Então, a necessidade de ter mais palavras, mais vocabulário, fica mais evidente. Esse respeito mútuo da ética está relacionado também a outro item também das universidades, né, da transversalidade, que é o caso do questão da diversidade etnorracial, por exemplo, de gênero, por exemplo, certo? Há também que o professor fazer diálogos, né, na sala de aula, esclarecendo, né, elucidando várias coisas que eles veem em casa, né? As que a gente sabe como educador que esses meninos sofrem uma desconstrução diária do que o professor passa para eles em sala. O diálogo é constante pelo professor. Vamos dizer assim, passa a ser, às vezes, cansativo a mesma conversa todos os dias com eles. E muitas vezes o professor se estressa, se cansa,
fica irritado, é desgastante. Lógico, o professor é ser humano. O professor, ele é de carne e osso. Ele é humano, ele tem sentimento, ele tem emoções, ele tem dores, ele tem angústias, ele tem frustrações, ele tem alegrias, felicidades, mas nem sempre na mesma proporção.